Bom, iniciando oficialmente aí, boa noite para quem está aqui assistindo ao vivo aí essa revisão de correção tanto da P1 como da P1 Sub, né, de gestão ambiental. Também boa noite para quem tá assistindo aí a gravação, boa noite ou bom dia, enfim, né? Vou explicar para vocês como é que vai ser o esquema aqui da correção, né? Cada professora tem um jeito de fazer essa correção. Como que eu vou estar fazendo? Vou iniciar pela P1, certo? Depois eu faço a P1 sub. E aí eu leio o enunciado da questão e depois a alternativa correta e explico por que que ela está correta, tá certo? Não vou estar lendo todas as alternativas e explicando, porque senão demanda muito tempo. A gente vai ficar aqui até meia-noite e tudo mais. Então, eu explico para vocês por que que aquela alternativa é a correta, certo? E depois, se tiver alguma dúvida, né? Quem está aqui consegue colocar no chat, né? Alguma dúvida, alguma coisa assim, né? Para tirar. Tá certo? E quem está assistindo a gravação, infelizmente, não tem esse recurso, né, do chat pós aí a gravação. Tá bem? Eu vou compartilhar com vocês, então. Deixa eu só abrir aqui o arquivo primeiro da P1 e aí eu já compartilho com vocês aqui a prova que foi aplicada. Vou aumentar aqui o zoom, que muitos de vocês assistem pelo celular, né? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Eu acredito que já esteja visível aqui a tela, né, da prova. Esse aqui é o que é oficial lá que a gente entrega para a coordenação, né? Aumentei aqui o zoom no máximo, então vamos iniciar essa correção, né? A prova de gestão ambiental, ela vai a partir da questão 16, né? Então, por isso, essa numeração. Então, como eu falei para vocês, eu vou ler primeiro, eu vou ler o enunciado da questão e depois eu vou para a alternativa correta, fazendo essa explicação do motivo ali por ela ter sido selecionada, tá certo? Então vamos lá, questão 16 aí é o seguinte, né? Ela é um artigo da National Geographic Brasil, tá certo, a respeito de meio ambiente e tudo mais, sobre quais são as 5 maiores causas da perda da biodiversidade no planeta, tá certo? Então, gente, quando se coloca assim um texto e tudo mais, né? Claro que você tem que responder com base nos estudos que você fez das UAs que caíram, né? Da 1 até a 8, né? No caso aí da P1. Mas também vocês ficarem muito atentas no que está dizendo o enunciado, né? Principalmente se a gente coloca um estudo de caso, uma planilha, um gráfico, tá certo? Vamos ver aqui então. Alertas em todo o mundo enfocam os fatores negativos da perda da biodiversidade. Segundo reportagem da National Geographic Brasil, em 2024, diversos fatores relacionados às atividades humanas estão entre as principais causas da perda da biodiversidade no planeta, incluindo a superexploração de recursos naturais, a perda e a degradação de habitats, a poluição, as mudanças climáticas e a introdução de espécies exóticas invasoras, tá certo? Com base no cenário apresentado, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Só para vocês terem uma ideia, gente, o assunto, né, esse assunto ele foi abordado na unidade de aprendizagem 1, tá certo? Que é aquele panorama geral da gestão ambiental e tudo mais, mas uma parte histórica, tudo, então ela está ali relacionada ao A1, né? Esse contexto da UA1 que também trata a respeito disso, né? Da biodiversidade e tudo mais de maneira mais genérica, tá bem? Então, olha só, se é com base no cenário apresentado,
é para analisar as afirmativas e assinalar a correta, porque provavelmente a resposta está praticamente aqui dentro do texto, né? Então, vamos aqui, né? Como eu falei para vocês, eu vou direto na alternativa correta, que é a alternativa C, tá certo? A perda e degradação de habitats, como desmatamento e drenagem de zonas úmidas, contribuem diretamente para a redução da biodiversidade. Então, nós temos o seguinte, gente: se nós falamos aqui, né, atividades humanas entre as principais causas de perda da biodiversidade, superexploração de recursos naturais, olha só, degradação de habitats, né, e a superexploração de recursos naturais, ela Pedro aqui, ó, já tá aqui já, perda e degradação de habitats, como desmatamento e drenagem. Então, assim, já pegou essa parte e deu alguns exemplos. Esses exemplos a gente encontra lá na unidade 1, tá? Desmatamento, drenagem de zonas úmidas, que contribuem diretamente para essa redução da biodiversidade, certo? Então, é por isso que a alternativa C está correta. Eu não vou aguentar, vou ler as demais e vou explicar rapidamente, né? Aqui na alternativa A, ela justifica a perda da biodiversidade por processos naturais e cíclicos do planeta. Não é isso que está dizendo aí o artigo, tá certo? E está falando principalmente da questão da ação humana para isso, tá certo? Para essa degradação. Tá certo? Então, assim, não é um processo natural, nem cíclico do planeta, né? Algo que acontece, né? A extinção das espécies, mas não é isso que está dizendo aí, tá? A alternativa B, entre os principais fatores que ameaçam a biodiversidade estão apenas a poluição e a captura de espécies para comércio. Não fala nada disso aqui. E isso pode contribuir, sim, não só pode, como contribui para a perda da biodiversidade, mas não está entre as cinco principais, de acordo ali com esse artigo de 2024 da National, tá certo? Então, por isso que a B está incorreta. Como eu disse, pode ser que esses processos naturais. Opa, que a gente está na A ainda. A poluição apenas. Essas palavras apenas ou somente, também a gente tem que ficar muito atento. Apenas a poluição e captura de espécies para comércio. Então, assim, como eu disse, não está mencionado ali. Pode ser, né? E é, como eu já disse, que a poluição e a captura de espécies, né, para comércio e tudo mais, são sim motivos, né, para essa diminuição aí da biodiversidade, essa ameaça, né, à biodiversidade. Mas não é o que está sendo, não é que está entre as cinco, como está perguntando aqui, tá bem? Lá, as espécies exóticas invasoras, que foi citado aí, são geralmente benéficas ao ambiente. Como assim benéficas? Você está dizendo que ela é uma das cinco causas para a perda de biodiversidade, né? Como que elas podem ser benéficas, né? Pois aumenta a diversidade biológica no local sem causar prejuízo. Sim, ela é causa, senão não estaria aqui entre as cinco, tá certo? A superexploração de recursos naturais não está associada ao risco de extinção de espécies, apenas a redução de solos férteis. Não foi isso também que está dizendo aqui no texto, tá certo? Então, aqui tem todo, eu preparei assim toda a resposta e tudo mais, mas já expliquei para vocês com as minhas palavras mesmo. Então, assim, é uma questão de muito, tem o contexto, né? A alternativa C, inclusive, pede esse contexto aí da unidade 1 e principalmente as demais, aquela leitura, né, atenta do texto, tá certo? Do contexto ali. Bom, aqui, gente, nós trouxemos um estudo de caso, certo? A respeito aí da Microsoft assim, o quanto que se gasta, o quanto de água se gasta aí para as aplicações de inteligência artificial, né? A gente acha, né, muitos pensam que não, mas são milhares de litros e tanto que eles precisam, né, atingir uma meta ali de water positive até 2030, certo? Que é uma redução drástica da utilização de água para esses processos. Então, vamos lá, vou ler aqui
para vocês. De acordo com o Environment Sustainability Report da Microsoft, o crescimento das aplicações de inteligência artificial tem ampliado a demanda por centros de processamento que consomem recursos naturais significativos, especialmente energia elétrica e água, utilizada em sistemas de resfriamento para controle térmico dos equipamentos. A gente vê, né, muitas vezes em laboratórios e tudo mais, a gente já vê aquele ar-condicionado ligado o tempo todo para manutenção dos equipamentos, né? Imagina esses gigantescos ali para esses, né, processamentos enormes, né? Imagina só. O relatório destaca que a empresa precisa se tornar water positive até 2030, ou seja, repor mais água do que consome a partir de investimentos em tecnologias que reduz a dependência de sistemas tradicionais de resfriamento para aprimorar a eficiência hídrica das operações. Então, segundo as informações apresentadas sobre a gestão da água e do ar, analise as afirmativas a seguir. Então, essa questão é o seguinte: vocês vão, para analisar, né, se são verdadeiras ou falsas, né, corretas ou incorretas aqui, né? E depois assinalar a alternativa correta, tá certo? Essa, como está falando da gestão da água e do ar, a UA que está sendo contemplada é a UA 7. Então, para responder essa questão, não só você precisou compreender o que se fala aqui do contexto, né? Compreender esse contexto, como também ter os conhecimentos prévios aí da unidade 7, tá bem? Então, vamos lá. Segundo as informações, vamos analisar aqui, então. O funcionamento de data centers que sustentam aplicações de inteligência artificial pode demandar o uso significativo de água, especialmente para sistemas de resfriamento. Sim, ela está correta, né? Foi exatamente isso que estava dizendo aqui, né? Aqui, ó, centro de processamento consome recursos naturais significativos, especialmente energia elétrica e água. Me desculpe se eu estou falando rápido, é porque eu estou repetindo, estou lendo aqui, né? Estou repetindo o que já foi mostrado para vocês, tá certo? Então, essa está correta. Então, dá para a gente eliminar já a alternativa C e a E, tá certo? Então, vamos lá. O relatório indica, olha só, está se remetendo ao texto que foi apresentado, tá? O relatório indica que o consumo de água é irrelevante nas operações digitais, sendo a energia elétrica o único recurso ambientalmente significativo. Não, a gente acabou de ler aí que a energia elétrica e a água, né, são, né, os principais aí recursos para resfriamento desses equipamentos. Então, tá eliminada, certo? Ah, vamos para 3. A adoção de tecnologias de resfriamento mais eficientes e o monitoramento por indicadores específicos são estratégias corporativas para reduzir impactos ambientais. Sim, é isso que está dizendo lá, ela está correta, né? Então, assim, a partir de investimentos em tecnologias que reduzem a dependência de sistemas tradicionais de resfriamento, tá certo? Então, a afirmativa 3 está correta. E por fim, a 4 aí, a meta de se tornar water positive implica eliminar totalmente qualquer consumo de água nas operações da empresa. Não, não foi isso, né? Ah lá, o water positive 2030 repor mais água do que consome, né? Reduz, olha lá, a dependência de, de sistemas tradicionais para quê? Aprimorar a eficiência hídrica das operações, tá certo? Então, se eu falo de hídrico, eu estou falando de água, então eficiência hídrica, eficiência do uso de água. Então, a afirmativa 4, né, que está dizendo eliminar totalmente qualquer consumo de água, está errada, tá certo? Então, ficamos aí com a 1 e a 3 corretas, ficando ali a alternativa B como correta aí no final das contas, tá bem?
Bom, se mais alguém tiver aí assistindo ao vivo, né, digamos assim, tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, tá certo? E aí, ao final das explicações aqui, eu abro só para não ficar saindo da tela, entrando da tela, porque eu não enxergo daqui, eu só tô com a minha tela, eu só enxergo a prova, tá? Eu não enxergo o chat. Então, depois aqui das explicações, né, da P1, aí eu acesso lá e a gente tira as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Então, mais uma vez. Então, assim, a prova de gestão ambiental normalmente tem muito desses, como é que fala? Muitos dessas situações a serem analisadas, né? Como também muitas vezes utiliza-se de gráficos, de figuras e tudo mais para essa interpretação. Por que que se utiliza muito desse modelo? Primeiro que é um modelo tanto que é aplicado em ENAD como em concursos públicos, né? Como também a competência de análise crítica é uma competência muito importante para a formação do gestor, da gestora empresarial. Então, é um treinamento para isso, né? Você tem dados ali, você precisa interpretar corretamente esses dados, tá certo? Então, seguindo a questão 18, vamos lá. Segundo dados do Environment Economic Account for Water, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em parceria com a Agência Nacional de Águas, ANA, em 2020, o consumo total de água doce no Brasil foi de aproximadamente 306 milhões de metros cúbicos, sendo 97,1 desse volume está relacionado à agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e aquicultura, com destaque para o uso de água no solo e na irrigação. Então, gente, o agro consome esse total, ele quase 100% desse volume utilizado. Nesse mesmo relatório, estimou-se que apenas 58,2% da captação de água superficial e subterrânea para uso econômico foi atribuído ao setor agropecuário, incluindo agricultura e pecuária. Então, assim, uma captação de água superficial e subterrânea para uso econômico, né? Assinale a alternativa correta a partir do cenário apresentado sobre os impactos ambientais associados ao uso de recursos hídricos. Então, aqui, gente, nós temos a UA 3 recursos hídricos, né, como um estudo prévio para ajudar na resposta dessa questão, que tem um cenário aí que foi apresentado, mas também que é importante aí esse estudo prévio da unidade 3. Vamos lá, então. Em 2020, a alternativa A, o setor agro brasileiro consumiu menos de 50% de toda a água doce utilizada no país, sendo superado pelo setor industrial. Não, tá falando os números aqui são. E assim, gente, uma coisa que eu digo para vocês, não tem pegadinha, tá? Tá falando lá de menos de 50%, a gente bate o olho, não tem nem esse número aqui. Então não é pegadinha, se faça a conta, é o inverso. Entendeu? Mesmo porque essas provas de ENAD, concurso e tudo mais, os bons concursos, tudo não tem essas pegadinhas, assim, ó, faça a conta aí, 58, então menos de 50% aqui e tudo mais, não. A pergunta é direta e ela está errada, porque não tem nem esse número na questão, tá? O setor agropecuário foi responsável por praticamente toda a água doce consumida no Brasil em 2020, somando mais de 95% do total nacional. Sim, né? A gente acabou de falar aqui, né, que foi 97,1% desse volume, né, que está relacionado todo esse processo aqui, tá certo? Então, ela é a correta. A C aqui, passando rapidamente. Ah lá, a maior parte da água captada, né, foi utilizada no setor de saneamento básico e abastecimento urbano. Isso aí não foi nem tratado, não tem nem citado aí no texto, né, que foi apresentado. E o consumo de água no setor agro brasileiro é irrelevante para a formulação de políticas públicas de recursos hídricos, para apresentar menos de 10% do total.
Não, está dizendo exatamente o contrário, né? São 97%, mesmo que fosse aquela conta inversa que eu falei para vocês, isso aqui não dá nem 3%, né, de água que eles não consomem, tá? Então, errado. E aqui é a alternativa E, em 2020, a água utilizada pelo setor agropecuário correspondia a menos de 10% da água superficial e subterrânea captada para uso econômico no Brasil. Novamente, está errada, né? Até as duas são muito parecidas, né? Então, a alternativa B é a alternativa correta dessa questão 18, tá bem? Vamos lá. Questão 19. Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Ah, aqui, ó, já tem uma figura ali. Ótimo, só vendo aqui. Legal, vamos para a questão 19. Ah lá, gestores e gestoras empresariais, né? As atividades empresariais que usam ou transformam o meio terrestre, solo, subsolo, cobertura vegetal e biodiversidade associada, estão sujeitas a impactos ambientais, exigências legais e implicações econômicas. A gestão ambiental corporativa deve considerar aspectos como uso e ocupação do solo, geração de resíduos, contaminação, supressão vegetal e cumprimento da legislação ambiental. Com base nesses elementos, assinale a alternativa correta. Então, gente, essa aqui é o A5, tá? Que fala de meios terrestres e tudo mais, tá certo? Que precisou ali um estudo prévio para responder a questão 19, tá bem? Então, vamos lá. A alternativa A, que é a alternativa correta, tá certo? Vamos ver por que que ela é correta, né? A adequada gestão do meio terrestre envolve a identificação de aspectos e impactos ambientais, o cumprimento da legislação, como licenciamento ambiental, e a avaliação de riscos econômicos decorrentes de passivos ambientais. Vejam que essa alternativa, que é a correta, ela não só ela traz aí elementos do contexto aqui apresentado, como também necessitava de um estudo prévio, tá certo? Então, envolve, né, tanto a identificação dos aspectos e impactos, certo? Assim, você vai mexer ali com o meio terrestre, seja subterrâneo e tudo mais, você precisa verificar isso. E cumprimento da legislação também, né, para avaliar riscos econômicos e tudo mais, e passivos ambientais, tá bem? Então, aqui a B está falando que a legislação ambiental brasileira aplica-se apenas a empresas do setor industrial, não abrangendo atividades agrícolas, não. Quem estudou sabe ali que não é esse apenas, aqui está totalmente errado, que legislação ambiental brasileira é para todos os segmentos, tá certo? Os impactos sobre a letra C, né? Os impactos sobre o meio terrestre restringem-se. Ó, isso aqui tem duas palavras aqui que a gente tem que ficar muito atento. Restringe-se exclusivamente à erosão do solo, não havendo relação com biodiversidade ou responsabilidade legal das empresas. Aqui, não só o estudo, como aqui, quer ver, ó. Ah lá, esses aspectos, a utilização e transformação do meio terrestre, ah lá, que impacta, né, não só o solo, como subsolo, cobertura vegetal e biodiversidade associada. Então, tem um monte de coisa aí, e não apenas, como é que fala? Em relação. Peraí, que eu me perdi aqui. Exclusivamente, não exclusivamente restringe-se exclusivamente à erosão do solo, tá certo? Tem outras coisas mais aí. Então, a letra D, que o uso do solo por empresas não possui implicações econômicas relevantes, acabou de falar tudo ao contrário lá no texto, tá certo? Pois eventuais danos ambientais são absorvidos automaticamente pelo poder público. Nada a ver com nada isso aqui, é uma alternativa muito criativa, né? Porque não tem
totalmente inventiva, não tem nada a ver com contexto, com Mauá, nada disso, né? Muito menos com a realidade. Aí, a alternativa E, questões relacionadas ao meio terrestre são exclusivamente ecológicas, não influenciando a competitividade, reputação ou acesso a créditos das organizações. Não, quem estudou a OA5 sabe, ali e as outras UAs também, que fala de certificação e tudo mais, essas certificações, inclusive a ambiental, elas influenciam diretamente na reputação da empresa, crédito, né, conseguir crédito, competitividade, porque se ela não tem reputação, ela não vai conseguir clientes, né? Então, acaba tendo essa competição, certo? Então, por isso que ela é errada. Então, ficamos aí com a alternativa A da questão 19 como a correta. Por fim, vamos à questão 20, ali. Lá vem uma certificação, né? De acordo com a ISO. Opa, ficou aqui com um errinho aqui, deixa eu salvar. Espero que isso não tenha ido para a prova de vocês. Mas, de acordo com a ISO 14001 de 2015, a gestão ambiental eficaz deve considerar o meio terrestre e suas implicações. Observe o gráfico a seguir. Então, gente, é análise de gráfico aqui. Agora, dessa vez, eu vou diminuir um pouco o zoom, só para a gente ver como um todo a figura, tá certo? Então, nós temos o centro aqui como a gestão ambiental empresarial, aí temos esses números aqui que vão ajudar muito a responder, a analisar as questões e responder, tá certo? Então, para essa UA, novamente a 5, tá certo? Porque a gente está falando de meio terrestre, tá? Então vamos lá. A gente vai lendo as alternativas, que no caso aqui a alternativa correta é a E, eu vou começar por ela, e aí a gente vai analisando os dados. Aspectos como contaminação do solo, a contaminação do solo está bem aqui, ó, gente. Não sei se vocês estão vendo aqui, tá bem aqui no canto inferior esquerdo aqui, né? Aspectos como contaminação do solo, perda de vegetação, e passivos ambientais devem ser considerados na gestão ambiental. Óbvio, né, gente? Olha lá, ó. Biodiversidade, vegetação, ocupação do solo novamente, né? Contaminação aqui, então tá aqui na gestão ambiental, deve ser considerada sim, e ela está totalmente correta, tá bem? Vamos ver aqui. A ISO 14001 limita-se ao tratamento de emissões atmosféricas e não se aplica ao uso do solo. Pelo amor de Deus, gente. No enunciado aqui, que é um enunciado de uma linha e meia, está falando aqui, a gestão ambiental eficaz deve considerar o meio terrestre. Isso de acordo com a ISO 14001. Então, já descarta a letra A aí. Então, estava ali, gente, uma linha e meia, estava dizendo, citando justamente o solo, que é isso que a gente estava analisando, né? E ainda mais que é o A5. Letra B. Custos econômicos por passivos ambientais são irrelevantes para a gestão das organizações por representarem apenas 20%. Nossa, 20% assim, não algo assim a ser desconsiderado, entendeu? Então, gente, novamente, toda vez que vocês virem essas palavras, são irrelevante, somente, apenas, fiquem muito ligados, tá bem? Ah, e assim, custos econômicos com passivos ambientais, né? A gente tem aqui acidentes, e na verdade aqui, ó, passivos, 60% de passivos ambientais, não é nem 20%. Então você pode caçar aqui, né? Como faz tempo que eu não vi essa figura, eu tive que caçar aqui para ver se, nossa, deixa eu ver se está dizendo alguma coisa. E é 60% de passivos ambientais. Então, assim, os 20% não tem nada a ver, e mesmo que fosse 20, não seria irrelevante. A letra C, apenas 10% das exigências legais ambientais estão relacionadas com o uso do solo, né? Imagina, gente, aqui nós temos aqui 25% de solos contaminados, né? Lá, o uso e ocupação do solo aqui, novamente,
citado, né? Então, esses 10% não tem nem aqui, nem se fosse fazer conta ao contrário, 80%, 100 menos 80% vai dar 20, enfim, nada dessas contas mirabolantes. E aqui, na letra D, empresas não precisam monitorar atividades após a implantação das ações ambientais. É claro que precisa monitorar, né, gente? Para quem estudou ali a UA 5, né, sabe, e outras UAs também, quando falam de certificação, auditoria ambiental, essa certificação, ela é fornecida para a empresa e depois ela é constantemente avaliada auditoria externa para avaliar se a empresa continua cumprindo aqueles pré-requisitos para manter a certificação. Se ela não continua, é retirado. Então, não é assim, não. Sabe? Conseguiu a certificação, nunca mais vai lá, não precisa se preocupar. Tá certo? Então, é isso, gente. A questão 20, né, que tem as justificativas, que eu já expliquei para vocês, tá bem? Então, essa foi a P1, tá? De gestão ambiental. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Parar de compartilhar aqui. Prontinho. Bom, não temos nenhuma mensagem. Vamos aqui para P1 Sub, né? Que é o pessoal que fez aí a prova na segunda-feira, não conseguiu fazer no sábado. Então, nós temos uma prova diferente aí, tá certo? Então, vou compartilhar novamente. Peraí, deixa eu abrir primeiro o arquivo, senão não consigo compartilhar. Dando aqui o zoom. Ok. Vamos lá. Compartilhando a tela. Bom, acredito que está sendo vista aí. Vamos lá, gente. Nessa P1 Sub, a gente já começa com uma tabela, né? E como eu disse para vocês, né, assim, é muito importante que gestor, gestora aí saibam analisar essas figuras, independente do setor ou do porte da sua empresa. Pode ser só a sua empresa, você pode ser um microempreendedor aí individual, um empreendedor individual, ter uma microempresa, uma média, independente do que você faz, é muito importante estar atento, atenta a essas leituras, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão aí, a questão 16, com base na análise da tabela comparativa a seguir sobre a Agenda 21 e a Agenda 2030, né, que acabou de acontecer, assinale a alternativa correta. Então, você tem aqui uma tabela, né, com os aspectos, contexto de criação, natureza do documento, estrutura, metas, indicadores, abrangências e tudo mais. E aí você tem todas, como é que fala? Todas as questões aqui que foram. Aqui é 2025, enfim. Vamos lá, todas as dimensões aí a serem comparadas e analisadas, tá certo? Então, alternativa correta C, o assunto aí é a unidade 2 que fala da Agenda 21, tá certo? Então, vamos lá. Alternativa C. A Agenda 21 é um plano de ação amplo, com diretrizes para o desenvolvimento sustentável, enquanto a Agenda 2030 organiza 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com metas e indicadores globais até 2030. Isso mesmo. Tá? Então, essa Agenda 21, ela aconteceu lá na ECO 92, e a Agenda 30, né, que é para cumprir até 2030, foi em 2015, então nós temos ali 11 anos desse congresso, do que aconteceu, né? A cúpula das Nações Unidas e tudo mais, tá bem? Então, vamos lá. O que diz aqui, na alternativa C,
Então, nós temos diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Então, tanto exigia a análise aí de vocês, como também o estudo da unidade 2 para saber mais detalhes ali da Agenda 21, tá certo? Então, vamos lá. Sabe uma dica interessante? Por exemplo, aqui na Agenda 2030, você tem aqui já falando do desenvolvimento sustentável. Então, assim, aqui na estrutura, uma comparação, são 40 capítulos organizados por áreas temáticas da Agenda 21, tá? Então, tem recomendações gerais, sem metas globais mensuráveis padronizadas, enquanto aqui tem as metas, tá bem? Então, assim, é interessante vocês lerem de maneira geral antes de responder, né? Então, por isso que ele é um plano amplo, porque tanto fala de 40 capítulos que por áreas temáticas e sem metas globais mensuráveis e padronizadas, então, dá para ver que é bem amplo mesmo, né? Diferente da Agenda 30, né? 2030, que fala ali, tem números aqui, né? 17 ODS, 169 metas e indicadores globais de monitoramento. Então, tá tudo muito objetivo, tá certo? Então, por isso que a alternativa C é a correta, tá bem? Ah lá, aqui misturou tudo, ó. Acabei de falar para vocês. A Agenda 21 apresenta 17 ODS organizados com metas mensuráveis, enquanto a 2030 é apenas um conjunto de recomendações gerais sem indicadores definidos. Eu fiquei aqui falando com vocês com relação, explicando a alternativa C e já foi a explicação para A, que eles trocaram a alternativa A, trocou ali as características da Agenda 21 com a Agenda 30, tá bem? A Agenda 2030 foi elaborada na década de 90 e serviu como base para a posterior Agenda 2021. Pelo amor de Deus, gente, era só aqui, né? Eu falo pelo amor de Deus, mas é tanta tabela, né? Tanta coisa lá. A Agenda 2030 foi em 2015. Quem foi na década de 90 foi a Agenda 21. E quem surgiu primeiro foi a Agenda 21 para depois ser o embasamento da Agenda 30. Tá bem? Alternativa D, também incorreta, né? Também errada. Ambas as agendas tratam exclusivamente da preservação ambiental, sem integrar dimensões sociais e econômicas. Ah, aqui, quer ver, ó? Incentiva a participação comunitária em governos locais, reforça a governança local, parcerias, responsabilidade compartilhada. Deixa eu ver aqui o que mais. Olha lá, integração entre meio ambiente, aqui nas dimensões de desenvolvimento, integração entre meio ambiente, economia e sociedade, tá? Integração entre dimensões social, econômica, ambiental, com foco na erradicação da pobreza. Tá certo, gente? Então, a D está errada porque ambas as agendas não tratam somente ou exclusivamente da preservação ambiental, tá bem? Então, tem a integração aí social e econômica também. E a alternativa E, a Agenda 2030 reduziu o escopo da Agenda 21, eliminando metas globais e limitando a atuação do país apenas à esfera ambiental. De novo, gente, a gente acabou de falar aqui, mostrando a parte ali, ó, só reforça a governança global. Toda vez que fala global, mundial, isso aí é óbvio e tudo mais, a gente vê, olha lá, agenda global estruturados em objetivos e metas. Então, isso aí é para todo mundo, é para o planeta inteiro, tá certo? Então, alternativa aí errada aí, certo? Bom, vamos para a questão 17, tá? É um estudo de caso aí. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, relatório de avaliação AR6 2021-2023, a temperatura média global já aumentou aproximadamente 1,1 grau centígrado, em relação ao período pré-industrial. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, aponta que os últimos anos estão entre os mais quentes já registrados e confirma a elevação contínua do nível médio do mar.
Já a Organização das Nações Unidas alerta para o agravamento da insegurança alimentar e hídrica em diversas regiões do planeta. Gente, para responder aqui, né, não só o contexto, tá? Mas era importante também o conhecimento da UA4, tá bem? O estudo aí prévio da UA4. Então, com base nesses dados oficiais, assinale a alternativa correta. Então, novamente, análise, né? Vamos lá, alternativa A, que é a alternativa correta. O aquecimento global intensifica eventos extremos, contribui para o aumento do nível do mar e amplia riscos sociais como insegurança alimentar e hídrica. É exatamente isso que está dizendo aqui, né? Olha lá, o aumento aqui, né? Então, nós temos um aumento do mar, do nível do mar, e agravamento da insegurança alimentar, exatamente ali e hídrica lá, ó. Aqui, exatamente isso. Tá certo? Então, da alternativa A. Aqui a alternativa B está dizendo que a elevação do nível do mar ocorre exclusivamente por causas naturais, sem relação com aquecimento global. Quem estudou, né, quem tem ali um pouco de discernimento também e tudo mais, sabe que não é bem assim, né? E está aqui a elevação o aquecimento global, derretimento das geleiras e tudo mais, isso aí, e outras causas mais fazem aí a elevação do nível do mar. Bom, alternativa C, o aumento de 1,1 não possui relação com eventos extremos, sendo considerado estatisticamente irrelevante. Não é, né? Só para a gente ter uma comparação bem assim, bem simples, é só a gente imaginar, né? Que com 1,1 graus Celsius, né? Assim, com zero, a água é gelo, né? Com 1,1 ela já está no estado líquido, né? Então, para vocês verem assim, um exemplo tão simples, qual que é a diferença ali que dá esse 1,1 grau aí para né, para o clima, enfim, para os oceanos, e é isso. As mudanças climáticas afetam apenas países insulares e e regiões costeiras. Não tem nada a respeito disso na UA4, muito pelo contrário, porque ainda mais que a gente vê mudanças climáticas acontecendo, tanto muita chuva, muito calor, em qualquer lugar do planeta. Não necessariamente em países insulares, regiões costeiras, não tá, é global isso. Né? Então, quem leu aqui a UA4, ou então lê notícias, né? E aqui também não está dizendo nada sobre isso, tá bem? Então, a D eliminada. E a alternativa E, não há consenso científico sobre a influência humana no aquecimento observado desde o período pré-industrial, né? Então, assim, é muito pelo contrário, né? Aqui que está falando assim, citamos aqui, ó, o IPCC, OMM, né? Tantas organizações, a ONU, né? Tantas organizações aí que fazem esses estudos, né? E que comprovam aí a ação humana para esses eventos, tá certo? Então, é, errada também, tá? Por fim, a letra A da questão 17 é a correta. Bom, a questão 18 aqui, vamos lá. No Brasil, a gestão de resíduos sólidos é regulamentada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, Lei número 12.305 de 2010, que estabelece princípios como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. A gente falou até bastante sobre isso na revisão, né? A lei proíbe lixões, prevê planos de aquecimento, de gerenciamento de resíduos para diversos setores e estabelece responsabilidades para empresas, poder público e consumidores, tá?
Isso aí para responder essa questão ao A6, né, de resíduos sólidos aí que a gente, vocês devem, né, ter um embasamento para poder responder a questão além do cenário aí apresentado. Então, a partir do contexto legal, né, da lei aqui 12.305 e tudo mais, e dos aspectos impactos ambientais e econômicos, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui a letra B como correta. Então, vamos lá. A correta segregação, armazenamento e destinação de resíduos atendem às exigências da PNRS, reduzem impactos ambientais e podem gerar benefícios econômicos às empresas. Sim, ela está correta e tudo mais. Ok? Tá dizendo tanto aqui, né, no texto, como também na UA. Vamos ver as incorretas, tá? A letra A. A responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos sólidos é exclusivo do poder público. Não, está dizendo aqui, ó, lá, prevê, essa lei aqui prevê planos de gerenciamento de resíduos para diversos setores e estabelece responsabilidade para a empresa, poder público e até para a gente, até para os consumidores. Então, letra A, eliminada. A C, olha lá, a legislação brasileira permite a manutenção de lixões como forma regular de destinação de resíduos sólidos urbanos. Olha lá, ó, a lei proíbe lixões. Vocês estão vendo? É leitura que atenta do enunciado, tá certo? Então, a lei proíbe esses lixões. Aqui. Vamos ver. A logística reversa é facultativa e se aplica apenas a empresas de grande porte. Aqui a alternativa é D. Então, alternativa D, vamos lá, né? Cadê? Prever. Eu sei que tem a logística reversa aqui. Cadê? Ó? A lei estabelece princípios como responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ó lá. Logística reversa, então é uma responsabilidade assim prevista nessa lei que a gente está analisando, tá bem? E aqui, por fim, a letra E. O gerenciamento inadequado de resíduos não gera implicações legais ou penalidades econômicas às empresas. É exatamente o contrário que está dizendo aqui no enunciado. Foi até apresentada uma lei que fala exatamente o inverso do que a alternativa E tá colocando aqui, tá certo? Por isso que a alternativa B é a correta, tá certo? Dessa questão 18. Vamos lá. Opa. Bom, essa questão 19, né, foi o estudo prévio aí, né, cabe aí a unidade 6, tá bem? Então, vou ler aqui para vocês mais um artigo aí que vai contextualizar, né, a situação, né? Estudos científicos recentes indicam que práticas de ecoinovação e melhor desempenho ESG nas empresas tendem a reduzir a quantidade de resíduos gerados e aprimorar a gestão desses resíduos, contribuindo para maior eficiência produtiva e menores impactos ambientais e econômicos negativos. Então, ó, vamos lá. Estudos científicos recentes indicam para práticas de ecoinovação e melhor desempenho aí da governança, né, do desenvolvimento aí social e tudo mais. Por exemplo, pesquisa publicada em 2024 demonstra que empresas com níveis mais elevados de ecoinovação apresentam redução no volume total de resíduos produzidos e melhor desempenho de reciclagem e reutilização, refletindo benefícios econômicos e ambientais simultaneamente. Tá? Então, esse é o contexto, o estudo aqui, né, a referência que foi utilizada.
E considerando esse referencial e o contexto da gestão de resíduos sólidos nas empresas, por isso ali ao A6, analise a situação. Então vamos lá. Uma empresa do setor industrial implantou um sistema de eco-inovação para melhorar o manejo de resíduos sólidos, incluindo a redução na geração de resíduos, aumento da reciclagem interna e revisão de processos produtivos. Então, você tem um contexto de um estudo e um caso fictício, tá? Então, assinale a alternativa correta, que apresenta a análise mais adequada de acordo com as informações apresentadas. Vou iniciar aqui, então, pela correta, que é a alternativa C. Vamos lá. A gestão eficiente de resíduos sólidos associada à eco-inovação e boas práticas ESG, ó, já foi, ó, práticas de melhor desempenho ESG, certo? Já está ali. Pode diminuir a geração de resíduos, reduzir custos, evitar passivos ambientais e fortalecer a competitividade corporativa. Poxa, se está falando aqui, né, de o desempenho de reciclagem e utilização, lá, refletindo benefícios econômicos e ambientais simultaneamente. Então, pessoal, todos esses elementos que a alternativa C está afirmando são encontrados aí no enunciado, tá bem? Por isso que ela está correta. A letra A, né, que a ecoinovação reduz apenas o volume de resíduos e resulta no aumento de custos e perda de competitividade econômica, é justamente o contrário do que foi apresentado aí pelo enunciado, tá? Então, essas práticas de ecoinovação, a letra B, tá? Não influenciam o desempenho ambiental da empresa. E seus efeitos são apenas administrativos, pelo amor de Deus. O que está dizendo lá em cima? Exatamente o contrário, e também colocou esse setor administrativo que tem nada a ver aí, tá certo? Alternativa D, também errada. A implementação de ecoinovação na gestão de resíduos só é relevante em setores regulados por normas ambientais rígidas, não tendo aplicação em empresas de setores menos impactantes. Não está dizendo nada aqui, e é toda empresa, toda organização, ela precisa cumprir com isso. Inclusive, essa alternativa D necessitava, inclusive, de um estudo prévio aí da UA6, complementando os conhecimentos além do que foi apresentado no enunciado, tá? E, por fim, alternativa E, quando uma empresa atende apenas às exigências legais de destinação de resíduos, não há necessidade de outras ações de gestão além do cumprimento mínimo requerido por lei. Então, atende apenas, não é só a destinação de resíduos, né? Aqui está falando não só isso, mas contribuir para a eficiência produtiva, menor impacto ambiental e econômicos negativos. Então, tem vários elementos ali, não somente a destinação de resíduos, tá bem? Então, por isso que a alternativa correta é a C. Vamos lá para a última questão, que pede aí a UA8 como estudo prévio, tá certo? Finalizando aqui. Em 2025, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, registrou 850 licenças e autorizações ambientais federais, número 51% superior ao de 2024 e o maior da última década. Desse total, 87 licenças foram destinadas a hidrelétricas, setor que figurou entre os mais demandantes de autorizações ambientais. Segundo o órgão, o aumento reflete maior eficiência técnica e administrativas nos processos de análise e acompanhamento das licenças. Então, considerando que o licenciamento ambiental é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e que hidrelétricas, embora renováveis, podem gerar impactos
socialmente relevantes, assinale a alternativa que apresenta a análise mais adequada sob uma perspectiva crítico-reflexiva, tá? Então, nós temos esses dados que a gente tem que ficar bastante atentos, tá? E essa consideração aí para análise, tá? A alternativa correta, já passando aqui para vocês, é a alternativa E, tá? O crescimento do número de licenças exige análise crítica quanto à quantidade das avaliações de impacto, a participação social e a fiscalização do cumprimento das condições, dos condicionantes ambientais. Vejam, gente, não são todos esses elementos que estão colocados aqui no enunciado, tá certo? Então, exigiu um estudo prévio ali da unidade 8, tá bem? Até tem aqui a justificativa aqui, ó. A alternativa E está correta, porque o aumento do número de licenças não elimina a necessidade de rigor técnico, tá certo? Então, não é porque aumentou o número de licenças que não tem rigor técnico. Além de avaliação e de impactos cumulativos, participação social e fiscalização contínua. Então, precisa sempre estar fazendo isso. O licenciamento ambiental busca compatibilizar o desenvolvimento energético e proteção socioambiental, não substituir a análise crítica dos impactos, tá certo? Então, assim, tem que abranger todos esses quesitos mesmo, né? Tanto impacto, participação social, fiscalização do cumprimento das condicionantes ambientais, tá bem? Então, é a alternativa correta. A letra A diz aqui que o aumento expressivo de licenças demonstra que o processo de licenciamento foi flexibilizado, reduzindo exigências técnicas e estudos de impacto ambiental, sendo exatamente o contrário. A gente acabou de explicar aqui na E, né, que não é que flexibilizou, né, existe ainda, mas houve também a melhoria aí dos. Peraí, que eu esqueci a palavra. Ahn, cadê? Foi destinadas. Maior eficiência técnica, tá certo? Que a eficiência técnica ali melhorou. Tá bem, gente? Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B, que também está errada lá, como a energia hidrelétrica é fonte renovável, o número de licenças emitidas confirma que esses empreendimentos não geram impactos ambientais significativos. Não, totalmente não gera impacto ambiental. A hidrelétrica é só para ser montada ali, como que todos os impactos que são feitos, enfim. A letra C também está errada. O recorde de autorizações significa que o desenvolvimento energético deve prevalecer automaticamente sobre qualquer preocupação ambiental, né? Assim, vamos desenvolver, né, a promoção de energia independente ali da preocupação ambiental, certo? Então, assim, deixa a parte ambiental para lá, o que importa é o desenvolvimento, né? Por isso que o mundo está assim. Então, a alternativa C incorreta e a D também está incorreta, que diz o seguinte: a emissão de licenças ambientais garante que os empreendimentos hidrelétricos não causarão conflitos sociais ou alterações nos ecossistemas locais. Gente, como nós sabemos, a licença é dada, mas ela também é, é, ela é fiscalizada também, né? Então, assim, lá, o aumento reflete maior eficiência técnica e administrativo nos processos de análise e acompanhamento das licenças, certo? Mas não trata aqui da questão, como é que fala? Que garante que os empreendimentos hidrelétricos não causarão esses conflitos, né? E alteração nos ecossistemas. Não está dizendo nada aqui a respeito disso. E, novamente, o estudo da UA 8, nesse caso, ajuda muito a responder, né, essa questão, tá certo? Bom, pessoal, é isso.
Deixa eu parar de compartilhar aqui. Essa aula vai ficar gravada, tá certo? Então, agradeço aí, né, quem, né, quiser assistir e tudo mais. E bora aí para P2, tá certo? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.